E aí, galera? Mais um quadro Lennon Portes Fala Com aqui no canal Lennon Portes 3, simultâneo com a Connect Music Box, o mundo inteiro unido pelo idioma português. E é com muita satisfação que eu trago para vocês ele. Se apresenta aí do jeito que você se apresenta lá no seu canal. Olha só quem está aqui. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Pelo menos o pessoal aí da língua portuguesa. Meu nome é Sérgio Sacani, sou aqui do blog Space Today. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre astronomia aí para o pessoal. Connect Music Box. É, isso aí, galera. Ele tá falando. Hoje você tá Rio de Janeiro ou São Paulo? Me ajuda aí, onde é que você tá hoje? Tô no Rio. Galera, é o seguinte, eu vou começar aqui, eu tenho perguntas de locutores, primeiro eu quero começar falando para vocês a grata satisfação que eu tive de conseguir essa entrevista com o Sérgio, sou fã dele, assisto o canal dele lá, Space Today, mas mais para frente a gente vai falar bastante sobre esse canal, ele tem um site tipo vlog, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre astronomia. Eu amo astronomia, mas deixa eu olhar para cá, tô olhando para mim ali, eu pouco sei sobre astronomia realmente, assim, né? Eu tenho que, gente, eu vou ficar meio vesgo aqui, tá? Eu tô olhando em duas câmeras aqui, tá bom? Eu não posso falar para vocês porque eu tô olhando nas câmeras, eu posso, né? É porque eu tenho medo de dar errado aqui, cara. Essa entrevista é muito importante, tanto para a rádio quanto para o meu canal de YouTube. E eu sou um fã, né? Já faz um bom tempo que eu assisto o Space Today, porque desde pequeno eu curto astronomia. Só que assim, ó, como eu sou leigo e eu sei que o meu público do YouTube e também o meu público aqui da rádio são leigos, então eu vou fazer perguntas que o Sérgio não ria, Sérgio, por favor. Leve a sério, porque a gente não sabe realmente. Sérgio, vamos começar do início. Qual é a diferença? Pergunta da Connect Music Box. Agora o locutor, cara, eu não lembro, mas é a pergunta geral. Qual é a diferença de astronomia para astrologia? Vamos começar já falando isso. Beleza. Bem, a astronomia ela nasceu basicamente da astrologia, né? A astronomia aí é considerada a ciência mais antiga que tem no mundo. Ela data aí de mais de 2.000 anos, né? Os chineses, há 2.000 anos atrás, já faziam observações astronômicas, mas na época você não tinha essa figura do astrônomo, né? Você tinha mais, era o astrólogo, porque os reinos precisavam saber quando que era a época boa para plantar, quando que era a época boa para colher, quando que era a época que poderia ter enchente ou não, e óbvio que tudo isso estava ligado ali com as fases da Lua e tudo mais, então ficou esse ar místico aí em torno da astrologia. Sim. Hoje a gente já sabe que a astrologia, na verdade, não é uma ciência, né? A gente chama ela de pseudociência, e a astronomia, sim, é toda embasada naquilo que a gente chama do método científico. Só lembrando que o método científico é uma coisa que o Isaac Newton que colocou, é uma coisa muito recente, esse método científico, que é você organizar toda a sua pesquisa. Então você fala qual é a sua premissa, você vai lá com observações e tenta comprovar ela ou não, conclui, só que tudo isso que você fez depois tem que ser repetido por qualquer pessoa. E tem que dar certo. A astrologia você não consegue, porque eu falo aqui para você que amanhã vai acontecer tal coisa, eu não estou embasado em ciência nenhuma. Você não vai conseguir repetir aquela previsão que eu fiz. Então, essa é a grande diferença. A astrologia é uma pseudociência e a astronomia é uma ciência mesmo. Então, outra coisa que o pessoal, eu gostaria que você explicasse para a gente, é porque, assim, no começo, o pessoal da astrologia, que ainda estava, né, isso tudo era uma coisa só, eles eram vistos como magos, né? Me explica certinho quando que aconteceu essa divisão realmente, quando que começamos a ter ciência, né, e a parte mística, como que aconteceu essa separação mesmo? É assim, obviamente não tem uma data certinha para essa separação, mas
Um fato interessante que aconteceu foi na época do Edmund Halley, quando ele observou o cometa Halley pela primeira vez, e baseado nas equações de Kepler do movimento planetário, ele conseguiu prever que aquele cometa que ele tinha observado a primeira vez ia voltar 76 anos depois. E ele voltou. Os cometas até então, eles eram muito ligados a desastre, ou era desastre natural, ou era nascimento de um anticristo, ou era guerra, ou era problema com o reino e tudo mais. Então, quando o Edmund Halley mostrou que o cometa que passou no ano tal, ele passou de novo depois de 76 anos, depois passou novamente, aquilo ali, e o Newton veio junto ajudando ele, comprovando os cálculos que o Edmund Halley fez, aquilo ali foi meio um divisor de água separando o que era místico, que era astrologia, que previa que quando o cometa passasse teria algum problema, do que era ciência, falando não, aquilo ali era um astro do sistema solar que obedecia às leis de Kepler e que você poderia calcular exatamente de quanto em quanto tempo que ele ia passar. E até hoje é usado isso aí. Lembrando só que o cometa Halley é o primeiro cometa periódico, né, que foi estudado, por isso que ele chama 1P. É 1P Halley, que é em homenagem ao Edmund Halley. Então, já que você tocou no assunto Halley, e eu descobri aí que você tem a minha idade, então nós vimos, né? Eu olhei lá de binóculos lá e eu consegui enxergar o rabinho dele lá, mas eu vou pegar carona nisso aí para falar sobre um assunto que veio entre os locutores. Como que o pessoal sabe a distância da Terra até a Lua, da Terra até o Sol? O pessoal brincou, mandou te perguntar se o pessoal esticou uma trena. Como é que se sabe as distâncias entre os astros, Sérgio? É isso aí, a distância entre os astros, né, é a medida fundamental da astronomia, né? E a gente usa aí existem várias equações que elas relacionam o brilho, né, dos astros à sua distância e tudo mais. Da Terra à Lua, existem maneiras de você medir isso. Antigamente, você media usando aí o efeito de paralaxe, então eu fazia uma medida num lugar, outra pessoa em outro, e aí você, por trigonometria básica, conseguia chegar a essa distância. Os próprios eclipses, né, o próprio eclipse da Lua foi usado muito para medir a distância da Terra à Lua, e hoje a missão Apollo ela instalou na Lua painéis. Esses painéis refletem o laser, né? Então você atira o laser aqui da Terra, o laser bate no painel e volta. Quem já viu aquele seriado The Big Bang Theory, tem o último capítulo de uma das séries lá, de uma das temporadas, que é justamente eles fazendo esse experimento de medir a distância da Terra à Lua em cima do telhado do apartamento onde eles moram. Qualquer um pode fazer esse experimento. Você tiver um laser poderoso, você atira ele na Lua, ele vai bater lá no painel e vai voltar para a Terra. Então a Terra, a Lua é medida com precisão assim. Para os outros astros, a gente mede, primeiro, com relação ao Sol, que é a unidade astronômica, que a gente chama, que é uma unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. E isso, essa distância, a gente usa ela no sistema solar. Quando você começa a ficar mais longe, essa distância começa a perder valor. E aí você passa para anos-luz, depois para parsec, e aí vai indo. Mas existem existem equações, na verdade, que relacionam a luminosidade, a magnitude do objeto à sua distância. É uma conta que os astrônomos fazem e conseguem chegar a essa distância aí. Tá. Sérgio, é complicado para a gente falar desses termos técnicos, tudo, né? Por isso mesmo é tão importante você estar aqui, tanto no canal Lennon Portes 3, que visa mais entretenimento, que não teve assim, você está trazendo realmente para um público totalmente leigo, mas é uma coisa muito legal que eu tenho certeza que muita gente está esperando por isso, e na rádio também, todo mundo está esperando. Então as nossas perguntas são até infantis, né, para você responder. Você que tem lá aquele grupo de astrônomos, tem lá o encontro aqui no Hangout. Quer dizer, eu estou gravando no Hangout, tá, gente? Então, no Hangout, vocês têm um Hangout muito legal, várias vezes de assistir, a gente aprende, a gente se informa, a gente dá risada também, porque entre vocês também tem um papo descontraído, né? E agora eu vou tocar num assunto que não é tão engraçado, mas é importantíssimo a gente falar, Sérgio, que é assim, o ser humano é complexo, né? E uma das coisas que eu fico bem triste, que eu sei que você tem essa bandeira, e eu também, com a minha microforça aqui no YouTube e também na rádio, sempre estou falando na rádio, eu sou
eu sou também estandarte aí, junto contigo, da bandeira da informação. Eu não sei levar uma informação, por isso mesmo trouxe você, que é uma pessoa, né, que pode falar de causa mesmo sobre isso. Mas o ser humano, além de ser complexo, ele tem um complexo de fim do mundo. Qualquer coisa é fim do mundo. O Harley passou, eu me lembro quando era criança, o mundo ia acabar. No ano 2000 teve lá o bug do milênio, o mundo vai acabar. 2012, calendário Azteca, o Maia, agora é o calendário Maia, né? Acho que o mundo vai acabar. E isso vai. Agora falaram também que no começo poucos dias atrás, aí que passou uma pedra, a gente vai falar sobre isso, mas a galera, de novo, a NASA está escondendo, o mundo vai acabar. Então, ainda bem que a gente tem aqui o Sérgio Sacani e o seu Space Today para falar, não, gente, o mundo vai acabar, não é assim. Fala um pouco sobre isso, Sérgio. É complicado, né? O ser humano, ele quer ver desastre, né? Então, vira e mexe, né? Toda semana a gente brinca, né? E fala que o mundo vai acabar. Ou é um asteroide que vai bater na Terra, ou é um cometa que vai bater na Terra. Então é muito complicado. E aí o que acontece é que muita gente pega carona nisso, vai pelo lado sensacionalista da história. E depois que alguém já contou aquela verdade, né, entre aspas, fica muito difícil depois para alguém vir e tentar falar, ó, tudo aquilo que a pessoa falou é mentira, não é bem assim e tal, porque aquilo lá a pessoa já falou e a primeira impressão é a que fica. Então depois a gente tem um trabalho aí muito difícil para tentar tirar aquilo da cabeça, o pessoal briga com a gente, e aí começa, a primeira coisa que fala é que a NASA esconde as coisas, né? E isso aí eu brinco, e até lá no Hangout que a gente faz, eu falo sempre que a NASA é besta de liberar tudo de graça pra gente, porque ninguém paga nem um centavo pelas missões que ela faz, ninguém paga um centavo dos pesquisadores que ela tem, e mesmo assim, ela constrói a sonda, ela lança a sonda, ela analisa os dados e ela distribui aquilo tudo de graça, e o pessoal ainda vai lá e mete o pau nela. Eu, se fosse a NASA, guardava tudo para mim. Claro. Ninguém tem nada a ver com o que eu fiz, porque mesmo eles fazendo isso, o pessoal ainda vem falando que a NASA esconde mentira. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um pessoal falando as mentiras que a NASA conta. É um negócio absurdo. Isso aí vem desde a época da missão Apollo até hoje. Tem muita gente que não acredita que o homem pisou na Lua e brigam comigo direto falando que o homem não pisou na Lua, que eu sou um louco em acreditar nisso. Tacaram essas sondas. Tacaram a placa de estilingue. A placa tem toda uma teoria da conspiração em volta disso, e a partir daí tem tudo que a NASA faz, ela libera uma parte, o resto está escondendo. Óbvio que uma parte ela não libera para o público, porque aquilo ali é uma pesquisa científica, e os pesquisadores que estão envolvidos, eles têm que ter exclusividade naquilo, porque eles vivem de publicar artigo científico. Claro, então ela não libera toda aquela informação. Claro, e é só quando é 100%, a notícia 100% correta, aí eles vão liberar. Antes disso, não tem por que liberar. Sérgio, agora vamos parar um pouquinho com esse assunto, vamos falar do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, como é que ele descobriu, quando ele descobriu e por que você resolveu mexer com astronomia no Brasil? Então, eu também, a minha história tem com o Halley, né? Eu, lá em 1985, quando o Halley passou dessa última vez aí que a gente viu, teve todo um frisson na imprensa e tal, nem existia internet, imagina se existisse, né? Mas aí na época eu consumi tudo que existia sobre o Halley, então eu comprava revista, jornal, tudo que saía sobre o Halley, eu tenho guardado até hoje, centenas de reportagens sobre o Halley. Eu morava no interior de Minas, numa cidade pequenininha chamada Viçosa, lá eu consegui observar o Halley, tinha todo aquele mito, né? Será que o Halley vai ser igual ao de 1910 e tal? Acabou que os cientistas na época sabiam que não ia ser igual, mas imagina se hoje, com toda essa divulgação, a gente já tem dificuldade, imagina na época que não tinha tudo isso. Então era muito complicado essa informação chegar. Então, eu comecei a gostar de astronomia em 1985 com o Halley. Depois, na década de 90, eu fazia um boletim astronômico, chamava Boletim Astronômico Aldebaran. Eu sempre tive facilidade com inglês, então eu lia bem inglês, eu traduzia reportagens que eu vi em revistas importadas, datilografava aquilo e punha no correio. Era uma época diferente, né? E punha no correio para os grupos de astronomia e para os observatórios do Brasil. Então, com isso aí eu comecei. Aí, em 94, eu fui fazer faculdade, eu quis fazer astronomia. Aí acabou que eu me comuniquei com vários astrônomos e eles falaram, não faz só astronomia, faça outra coisa, porque pode te ajudar e tal.
Aí eu fui fazer geofísica na USP, então eu estudei no IAG, que é o Instituto Astronômico e Geofísico, só que junto com a geofísica eu fiz todas as matérias de astronomia. E aí vem a grande frustração na vida de uma pessoa. Eu observava o céu direto, eu tenho telescópio, eu fazia um trabalho muito legal de observação, de ocultação de estrelas pela Lua, mandava tudo isso para uma entidade internacional que cataloga tudo isso. E quando eu fui fazer faculdade, eu vi que, na verdade, o astrônomo hoje, ele nem chega perto de um telescópio. É muito difícil ele chegar perto. Ele fica no escritório dele, basicamente, resolvendo equações de física, de química, se o cara é mais voltado para exobiologia e tal, de matemática, e não tem aquela parte, vamos dizer, mais lúdica da observação. Com isso aí, acabei que eu me frustrei, e aí eu segui a carreira mesmo de geofísica. Hoje eu trabalho na área de geofísica, em vez de eu olhar para o céu, eu olho para o fundo da Terra, aí procurando petróleo. Mas a paixão pela astronomia, ela continua, e eu continuo aí nessa brincadeira aí de divulgar astronomia para o pessoal. Que bom, Sérgio, que bom que a gente tem você e tem aquele teu grupo ali que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora eu venho com a pergunta aqui do CF, nosso locutor lá da cidade da Maia, em Portugal. Ele pergunta assim, quais são as descobertas da NASA no que diz respeito à medicina e na tecnologia em geral, o que a NASA, através lá desses inventos tecnológicos deles, a gente tem no dia a dia nosso aqui na Terra. Ela acabou de fazer agora, né, no dia 2 de novembro, fez 15 anos, né, que o homem está ininterruptamente na ISS, que é a Estação Internacional Espacial. E grandes benefícios, né, vieram desse laboratório orbital que ele atua na gravidade, microgravidade, que a gente fala, né? Em alguns momentos, gravidade até zero, mas basicamente microgravidade. E a partir dessa microgravidade são feitos vários experimentos, e uma área que cresceu muito graças à ISS foi a área médica. Então você tem lá vários estudos relacionados a doenças ósseas, a doenças musculares, porque você consegue estudar como que o osso e como o músculo se comporta nesse ambiente, e esse aprendizado você consegue trazer para a Terra e tentar combater aí doenças degenerativas e tudo mais. Muita coisa vinculada à visão, então são desenvolvidos muitas cirurgias, até cirurgia da catarata, coisa assim, ajuda o desenvolvimento que está sendo feito no espaço, fora aí uma centena de coisas que não só a ISS, mas desde que o homem foi para a Lua, basicamente começou um desenvolvimento. Se você pensar bem, a roupa que os bombeiros usam hoje só existe por causa da missão espacial, porque a missão Apollo 1, ela pegou fogo e matou todo mundo que estava dentro da cápsula. A partir dali tiveram que desenvolver uma roupa que não pegava fogo. Essa roupa é usada pelos bombeiros. Então, em todas as áreas, no esporte, a camiseta que os atletas usam hoje, de isolar o corpo do suor e tal, tudo isso vem do desenvolvimento espacial. Então, assim, tudo que é desenvolvido na aeroespacial tem muita aplicação no nosso dia a dia, são benefícios incontáveis. É a mesma coisa da Fórmula 1, né? O pessoal desenvolve naquele ambiente extremo ali da Fórmula 1 e os ganhos são aplicados depois no nosso carro tradicional. Então, é mais ou menos esse paralelo aí. Com certeza. Ô, Sérgio, vou fazer uma pergunta para ti, também que veio ali da nossa reuniãozinha que a gente fez aqui na Connect Music Box. As pessoas, claro que você está acostumado a lidar com pessoas da sua área, né? Mas as pessoas que, pelo menos aqui do Brasil, que querem entrar para a astronomia, como o Brasil é hoje, né? Vou fazer a pergunta da minha maneira, depois você me ajuda. Mas hoje, no Brasil, como é que tá? Eu quero estudar astronomia. Como que tá a astronomia no Brasil hoje? Então vamos lá, né? Quem quiser fazer astronomia como carreira, vamos dizer assim, existem cursos de graduação de astronomia. Um muito bom fica aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem no Observatório Nacional, aqui também no Rio de Janeiro. Tem o curso de astronomia na própria USP, no IAG, já tem a graduação em astronomia. Como o pessoal me falou lá atrás, eu deixo a mesma mensagem. É melhor você fazer, por exemplo, um curso de física e depois fazer um mestrado, doutorado na área de astronomia, porque aí você vai ter os dois títulos ali. Você vai ser físico, vai ser astrônomo. Então, dependendo de como o mercado andar, você vai seguir ali.
Basicamente, astrônomo no Brasil, ele vira pesquisador ou vira professor universitário. Essa é a carreira, uma carreira mais acadêmica. Isso, vamos dizer assim, a parte profissional. Existe muita coisa sendo feita no Brasil hoje na parte amadora. A astronomia amadora no Brasil é uma das mais fortes do mundo. E aí, qualquer um pode seguir a hora que quiser. Se você mora em qualquer cidade do Brasil, você procura que a sua cidade deve ter um clube de astronomia. Então você entra em contato com esse clube de astronomia, faça uma visita. As grandes capitais, todas elas têm clube de astronomia e as maiores cidades do interior têm também. Existem várias iniciativas amadoras no Brasil. Tem o pessoal do SONIR lá, do Cristóvão Jacques, do Pimentel, que descobrem cometas e que estudam os asteroides. Tem o Nelson Travnik, um grande astrônomo amador do Brasil, que ninguém quase fala nele, que ele mantém observatórios públicos em Campinas, Piracicaba e Americana, cidades do interior de São Paulo. Tem o pessoal ali de Minas também, o Tolentino, que faz descobertas na Lua, descobre crateras fantasmas, que a gente chama. Tudo isso são trabalhos amadores. Então, no amadorismo... Descobriu, bota o nome, não? Batiza? Descobriu, batiza a cratera, não? Dá pra batizar? A cratera fantasma que a gente fala, né? Que é uma cratera que a borda dela fica escondida. Porque teve derramamento, então você não consegue ver a borda. Mas pela foto de alta resolução que esse pessoal tira, você consegue delimitar essas crateras. É um trabalho muito importante na área da selenologia, que a gente chama, que é o pessoal que estuda a Lua. Esse pessoal que descobre, eles acabam batizando ela? Tem cratera da Lua batizada por brasileiros, não? Tem cratera. Na Lua existem crateras. Tem a cratera Santos Dumont, que é uma cratera importante na Lua, e tem essas crateras fantasmas, que aí elas não recebem muito bem um nome, não. Recebem mais os códigos lá da União Astronômica Internacional. Mas é um trabalho importante. Então, tem esses dois lados. O lado profissional, você vai ser um profissional, então você vai ter as obrigações, publicar, trabalhar e tal. E tem o lado do amadorismo, que aí você pode seguir qualquer carreira que for, não precisa ser nenhuma ligada, nem à física, nem à matemática, mas levar esse lado do amador. Pode observar a Lua, pode observar a ocultação de estrela pela Lua, que é uma coisa fácil e que tem muito valor. Pode estudar o Sol, tirar foto do Sol, observar o Sol, tudo pelo lado amador. E aí você procura um clube de astronomia. Hoje, com o Facebook, tem lá centenas de grupos que você pode entrar e começar a conversar com o pessoal. Então, são essas duas carreiras aí, basicamente, que tem. Tá. A pergunta da Mami Rock, que é aqui a nossa cérebro, a nossa mentora da rádio, a nossa angolana mais brasileira que o pessoal da rádio conhece aqui. Já está há 20 anos aqui no Brasil, mas veio da Angola. A nossa loirinha africana, já viu? Loira africana, a Mami Rock. Aliás, tem entrevista dela aqui no canal Lendo Portes 3. Ela perguntou o que tem quais são aí as grandes novidades da NASA. Espera aí que vocês daqui a pouco vão entender por que o Sérgio Sacani sabe tanto sobre a NASA. O que tem de importante no ano que vem, né, já que está acabando o ano, o que vem as surpresas, novidades na área, né, da astronomia ou da tecnologia da NASA? Não só da NASA, né, mas também da ESA, de várias agências, né? O ano que vem aí ele é repleto de coisas. A gente vai ter a missão Juno, que é uma missão que está indo visitar o planeta Júpiter, basicamente para responder uma grande questão que tem hoje, se Júpiter tem ou não um núcleo rochoso com uma massa equivalente a 10 vezes a massa da Terra. Ninguém sabe, isso é um mistério. A missão Juno chega em Júpiter em julho de 2016. Agora, em março, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a Roscosmos, que é a Agência Espacial Russa, estão mandando uma missão para Marte chamada ExoMars. A missão ela decola em março de 2016, chega em Marte em outubro de 2016. Depois ela vai lançar uma outra missão em 2018. Ano que vem, no lado da astronomia observacional, a gente tem o trânsito de Mercúrio. Mercúrio vai passar na frente do disco do Sol. Vai ser muito legal de observar também, é no comecinho do ano. Fiquem ligados aí. E fora isso, vão ter aí todas as missões para ISS. Tem bastante coisa aí. O ano que vem tá cheio de coisa também. Sérgio, a gente está quase no final aqui. Antes de te fazer a última pergunta, né? Bom, primeiro, peraí que eu tenho que te perguntar. Como você sabe tanto da NASA assim? E se você tem alguma ligação com a NASA, fala pra gente sobre isso.
Não, assim, eu não tenho ligação nenhuma com a NASA, não, né? Como eu falei lá atrás, né? Eu, desde 85, me interesso por astronomia e desde o começo da década de 90, eu me comunico com a NASA via correio. Até hoje eu mando carta para eles e eles me mandam fotos, informativos e tudo mais. E eu tento aí, né, praticamente todo dia postar alguma notícia interessante do que está saindo aí para colocar no meu blog e tal, para deixar o pessoal atualizado, né? Então eu pego da NASA, da ESA, de várias agências de notícias aí, e aí a gente posta, mas eu não tenho nenhuma ligação, não. Mas eu preciso te perguntar, você já foi lá, já teve lá na NASA, pessoalmente? Já. Eu já fui em 2 lugares da NASA, eu já fui no Johnson Space Center, que fica em Houston, da onde eles controlam a ISS, eu já visitei ali o bairro dos astronautas, ali em Houston tem tipo um condomínio dos astronautas, é bem legal. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, ele mora uma época do ano lá. E já fui também no Kennedy Space Center, que fica na Flórida, no Cabo Canaveral ali, bem pertinho de Orlando. Quem vai a Orlando, um belo passeio é pegar um carro e andar ali uma meia hora e ir no Kennedy Space Center. Lá é onde fazem os lançamentos, aonde lançaram os ônibus espaciais, aonde lançam os foguetes até hoje e aonde você pode visitar o Atlantis, que foi o último ônibus espacial que teve no espaço. Ele tá lá, existe o pavilhão Atlantis, ele tá lá do jeitinho que ele voltou do espaço. Você anda, você encosta nele, você vê como que ele tá por dentro, você vê todo o material, a cerâmica dele queimada da última vez que ele entrou na atmosfera da Terra. É bem legal, é um passeio que vale a pena. eu não tenho essa pretensão, mas seria muito legal bater uma selfie lá. Olha só, Sérgio, já que a gente está falando, eu vou te fazer uma pergunta, essa é minha mesmo, né, do Lennon Portes. O ônibus espacial, infelizmente, Sérgio, o pessoal do YouTube, aí, a grande maioria são jovens, e por ser jovens, não, né, só os que se interessam como eu me interesso, mas eu, infelizmente, eu vi na época, não vi ao vivo, mas eu vi pelo Fantástico lá, o que aconteceu com a Challenger. Então, vou falar para o pessoal que está ouvindo a gente na rádio e para o pessoal que está no YouTube, se ficou aí curioso, procure saber o que aconteceu com a Challenger, tá bom? E então a gente está acostumado com os ônibus. Agora, fiquei sabendo que recentemente a NASA ela aposentou os ônibus mesmo, definitivamente, né? Você me explique melhor por quê e o que a NASA vai, como que a NASA vai mandar agora homens para fora da Terra aí? Vai ser de estilingue? Como é que vai ser? Vai ser de asa delta? Não, legal. O programa do ônibus espacial foi aposentado em 2011. Foi esse Atlantis aí, que foi o último que voou para lá. Foi um programa que foi criado em 1981. Ele teve 2 sérios acidentes, um em 1986 e um em 1991. Foi o Columbia e o Challenger. Um explodiu na decolagem e o outro explodiu quando voltou para a Terra. Então são 2 gravíssimos acidentes, aí matou todo mundo, obviamente, e colocou uma grande questão sobre a segurança dos ônibus espaciais. Além disso, o ônibus espacial ele era muito caro de ser lançado. Se ninguém nunca viu uma imagem, né, ele é tipo um avião em cima de um tanque laranja de combustível e do lado outros 2 tanques, né? Então eles lançavam aquilo ali, você caía, depois você reutilizava aquilo. Ele tinha a facilidade de você reutilizar, mas ele era uma nave muito grande, precisava de muito combustível, era muito caro lançar. Então juntou o problema de ser caro com o problema de segurança do ônibus espacial, porque muitos astronautas começaram a ter medo de voar naquela, meio que uma lata velha, né? Porque o projeto é lá da década de 80 e ele nunca foi revisado nem nada, então é um negócio complicado. E aí, em 2011, a NASA resolveu aposentar. O último voo foi do Atlantis, que está lá no Kennedy Space Center. E hoje, a NASA vive toda uma nova era. Ela vai, em 2018, lançar o que a gente chama de Orion, que é uma cápsula muito parecida com a cápsula da Apollo. Não é mais aquele ônibus espacial. Para isso, ela está desenvolvendo um foguete gigantesco que se chama Space Launch System, SLS. É o maior foguete que já foi construído na história da humanidade. Ele é maior que o Saturno V, que levava a missão Apollo. Fora isso, a NASA acabou de fechar um contrato com uma empresa chamada SpaceX. Essa SpaceX ela produz uma cápsula chamada Dragon. A Dragon já faz viagem para a ISS levando carga,
mas ela vai levar também astronauta e, muito provavelmente, o ano que vem, a Boeing vai lançar a primeira cápsula dela, que é a Starliner, que é uma cápsula também muito parecida. Todas elas têm o mesmo design. Lembra aquela cápsula da missão Apollo, lá a missão que pousou na Lua. A Boeing, a SpaceX e a NASA. Aquela que é em forma, ela parece um abajur, não? Isso, aquela mesmo. Todas têm aquele mesmo formato. Ela vai no topo de um foguete, ela vai até uma certa altura, dali ela voa sozinha e depois ela consegue retornar para a terra via paraquedas, cai no mar, o pessoal vai lá, recupera ela, é exatamente igual ao que era feito na missão Apollo. Então, a Boeing tem a Starliner, a SpaceX tem a Dragon e a NASA tem a Orion. São essas três que, a partir do ano que vem, muito provavelmente, ou 2017 e tal, se não ocorrer atraso nos projetos, vai levar o homem para Marte, para um asteroide e para além aí do sistema. Eles querem fazer viagens no sistema solar profundo, que a gente chama. Lembra que o homem, o máximo que ele foi até a Lua. E desde a missão Apollo, a gente voa só na órbita baixa da Terra. A gente nunca mais foi além aí dos 400 quilômetros, que é onde está a estação espacial. Então é algo assim meio complicado. Para ter uma ideia, o voo de teste da Orion, que vai acontecer no final do ano que vem ou no começo de 2017, vai ser o voo mais distante que o homem já fez na história, porque ele vai além da Lua um pouco e vai voltar. Então é muito complicado tudo isso. Estão sendo feitos vários testes, toda semana tem teste, tem acordo, tem contrato assinado, e a gente consegue acompanhar aí pelo próprio YouTube. Se você acessar os canais da NASA, da ESA, você acompanha, e pelo próprio site da NASA, na NASA TV, também você acompanha esses testes que estão sendo feitos. Eu já vou também falar para vocês que é legal também assistir o Space Today. Que aí você fica sabendo aí tudo o que está acontecendo toda semana. Mas espera aí que a gente ainda não chegou lá. Me fala um pouquinho, a gente estava falando sobre acabar o mundo não acabou, né? Eu estou aqui, você está aí, né? Prova cabal sobre isso. Mas me fala um pouquinho sobre essa pedra que passou próxima aqui, você falou legal lá no teu canal, até vou falar pro pessoal, ele vai fazer um resuminho aqui, depois procura o Space Today no YouTube, vai lá e escreve Space Today, com Y, Space Today, e lá tem tudo sobre, tudo o que acontece, né? Mas recentemente passou uma pedra bem pertinho, e a galera falou que aquela pedra ia bater na Terra, depois falou que ia bater na Lua, não bateu em lugar nenhum, passou exatamente aonde os cientistas falaram, os astrônomos falaram que ela ia passar. E me fala um pouquinho sobre essa pedra. Isso aí foi um asteroide, né? Os asteroides hoje eles têm uma classificação um pouco diferente, né? A gente chama eles de NEO, né? NEO, que é o Near Earth Objects. São objetos próximos da Terra, próximos para o astrônomo, tá entre 1 e 2 e poucas vezes a distância da Terra à Lua. Esse último que passou, que foi o TB-145, ele passou a 1,3 vezes a distância da Terra à Lua. Qual foi o grande diferencial desse NEO? Hoje na Terra existe essa preocupação da gente ser atingido por um grande asteroide a qualquer momento. Essa preocupação existe, é real mesmo, pode acontecer. Em 2013 teve o Chelyabinsk na Rússia, que foi uma pedrinha de um tamanho razoável, já fez aquele estrago. E existe essa preocupação. Devido a essa preocupação, foi criada uma rede de observatórios, da onde o SONIR aqui no Brasil faz parte, que eles ficam vigiando o céu, vasculhando, tentando descobrir essas pedras aí, esses asteroides. Sim. Mas qual assim, que é o grande problema? Pode falar. Não, é que assim, a gente tem todo um controle, como você está explicando aí, né? Mas foram duas que passaram nos últimos meses, né? Foram duas, ou foi uma só? Foram duas. Então, nessa última foi isso. O problema é qual? É você descobrir esse asteroide num tempo hábil para você fazer alguma coisa. Para você ter uma ideia, o TB-145 ele foi descoberto dia 10 de outubro e ele passou perto da Terra no dia 31 de outubro. Ou seja, foram 20 dias desde a descoberta até a passagem dele pela Terra. Caramba, se é um asteroide que vem... Deu tempo dos conspiracionistas falarem que a Terra ia acabar, Deu tempo. O grande problema é que você imagina se vem um asteroide na nossa direção e você descobre ele com um tempo tão pequeno assim. É muito complicado. Então,
Aí vem todas as perguntas, por quê e tal. Por quê? Primeiro, você não tem observatório, telescópio observando todos os quadrantes do céu. Então pode vir de um quadrante que não é observado, você não está vendo. Então isso aí só incentiva a quem quiser construir um observatório para observar. Tem muita área no céu que precisa ser observada. O hemisfério norte ele é muito bem coberto, mas o hemisfério sul ele é muito pouco coberto. E tudo isso, a NASA ela financia alguns desses projetos, porque é de interesse deles descobrir o quanto antes mapear esses NEO, que são os Near Earth Objects. Então, sim, por enquanto, pelas contas que são feitas, 98% desses objetos já são mapeados e não tem o risco de nenhum deles chocar na Terra nos próximos aí 100 e poucos anos. Quais são as probabilidades, Sérgio, de uma pedra dessa bater aqui na Terra? Isso, uma pedra grande aí, de 400 metros, como foi esse último que passou, a probabilidade é bem parecida com a probabilidade de você ganhar na Mega Sena sozinho, que é 1 em 50 milhões aí aproximadamente. Então é muito pequena, mas a gente tem que entender, tem que conhecer a nossa vizinhança aí, né? Claro, com certeza. Ainda nesse assunto, eu te pergunto, é real aquela história de que os grandes planetas do nosso sistema solar, os gasosos lá, os grandes gasosos, eles realmente funcionam como um filtro para não deixar que grandes pedras batam aqui no sistema? A gente está no interno, né? Tem o externo e o interno. Como é que funciona isso? Isso mesmo, né? Júpiter, Saturno e Netuno, eles ajudam muito porque um cometa, um grande asteroide se desprende lá de onde eles ficam. Se eles passarem perto de Júpiter, é só lembrar que em 1994 teve um cometa, o Shoemaker-Levy 9, que ele estava vindo, né, para o sistema solar interno. Júpiter atraiu ele e ele se chocou com Júpiter. O Hubble até fotografou todo aquele choque do cometa e tudo mais. Então, óbvio que esses gigantes gasosos ajudam muito a proteger aí a gente desses corpos que podem se chocar com a Terra. Até uma das grandes probabilidades da Terra realmente estar como está hoje é devido a toda essa proporção. A gente está na área, né, na área possível de vida, água líquida e os grandes. Então é real, isso mesmo. Então confirma que não é história da Story Channel, é real. Não, isso aí é real, sim. Tanto o pessoal que procura um sistema planetário parecido com a Terra para ter vida, eles nem procuram tanto a Terra, um planeta igual a Terra, eles procuram planetas gigantes como Júpiter e tal, justamente por conta disso. Porque se você não proteger um planeta menor desses choques intensos que tem, você pode ter um planeta numa região, na zona habitável, que a gente chama e tudo mais, mas você não vai ter mais nada ali porque ele foi muito bombardeado, né? Tá, eu não estou me estendendo, não. É que eu preciso de fazer a pergunta e eu estou me alimentando aqui. Tenho certeza que meu público está se alimentando também aí de tanta informação legal. Me fala um pouquinho agora sobre os telescópios, que é um complexo de telescópios que tem no Chile, no deserto do Atacama. Me fala um pouquinho. Eu sempre esqueço, é VLT, eu acho. É uma sigla. Me fala um pouquinho sobre ele e se tem brasileiro lá. Isso. Então, o Chile, ali, o deserto de Atacama, é um lugar muito bom, né, para ter esses grandes telescópios. A Europa, ela fez um acordo com o Chile e lá existe o ESO, né, que é o Observatório Sul-Europeu. Existe uma série de observatórios. O maior deles é o VLT, que é o Very Large Telescope, que são 4 telescópios com 8,2 metros de diâmetro. Aí eles funcionam de maneira conjunta através de uma técnica chamada interferometria. Não são os maiores do mundo, tá? Os maiores telescópios ópticos do mundo, eles estão no Havaí, no Monte Mauna Kea. São os telescópios Keck, que tem 10 metros de diâmetro. Caramba. Mas aqui no Chile é onde a gente tem a maior quantidade de grandes telescópios. Então você tem o SOAR, você tem o LaSila, você tem o VLT. Agora você vai ter o 30 meters, né? Então os telescópios gigantescos aí. Você tem o Gemini Sul. Então você tem muito telescópio grande lá no Chile. O Brasil tem participação... Oi? Tem brasileiro lá. Tem brasileiro lá. O Brasil tem participação em parte desses telescópios. Então o Augusto Daminelli Neto, lá do IAG, ele usa esses telescópios. O Denilson Camargo, lá do Rio Grande do Sul, usa também. Muita gente usa,
fazendo pesquisa, você submete o seu projeto de pesquisa para lá e eles dão lá X horas para você usar o telescópio. Existe toda uma grande briga hoje, que é o Brasil participar da construção do observatório de 30 metros lá no Chile. Esse sim Tudo o maior, isso já foi né? aprovado pelo Congresso, foi aprovado e tudo, mas a Dilma ainda não assinou o documento e muito provavelmente o Brasil vai dar o cano no ESO, o que é terrível para a gente, porque a gente ia ganhar muito. É uma quantia de dinheiro ridícula, perto do que a gente vê aí sendo roubado hoje. É uma quantia de dinheiro ridícula, dividida em não sei quantos anos, ou seja, é muito pouco dinheiro para você ter um benefício muito grande. Então existe hoje toda essa confusão aí se o Brasil vai participar ou não do grande telescópio que vão construir lá no Chile. Legal. Sérgio, antes de eu me despedir, eu preciso lembrar o meu público aqui do YouTube que, né, nós temos aqui dentro do canal Lennon Portes 3 esse quadro, que é o quadro Lennon Portes Falar Com, né? Para você que está ouvindo aí pela Connect Music Box, basta você entrar no YouTube e colocar o título lá, Lennon Portes Fala Com o Sérgio Sacani, e você que, né, porventura entrou aí pela metade do assunto e ficou interessado, não se preocupe, nós temos no YouTube aí, se tudo deu certo, né, Sérgio? Nós temos aí no YouTube, no canal Lennon Portes 3, a entrevista aqui com, na minha singela opinião, é o nosso astrônomo do YouTube número 1 aí, pelo menos para mim, tudo que eu quero saber, eu vou ali no Space Today, vou deixar você falar melhor sobre isso, sobre os canais que você tem aí, que o pessoal pode usar, até como pesquisa, porque eu assino embaixo, é um assunto sério para vocês aqui da rádio, tanto brasileiro como angolano, português, todos que estão ouvindo através aqui da Connect Music Box. Ele é um cara muito sério e ele faz como a NASA faz, ele só traz aquilo que ele tem 100% de certeza, ele luta contra a desinformação, que eu também luto contra dentro da rádio, também dentro do YouTube, sempre trazendo para vocês aí aquilo que a gente tem certeza do que está fazendo, porque de desinformação e de todo tipo de coisa a gente está fora, nós estamos fora, a gente aí faz parte do pessoal que está tentando fazer com que a coisa real aconteça. Sérgio, eu vou te agradecer muito forte. Preciso lembrar vocês que nós temos estúdios na cidade do Porto, cidade da Maia, Ilha da Madeira lá em Funchal, em Jersey, também temos em Luanda, na Angola. Aqui no Brasil, vamos lá, aqui no Brasil nós temos em Vila Velha, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, com 3 estúdios na maior cidade, que é aqui em Joinville. Eu estou falando com vocês aqui da rádio via o estúdio que está na Zona Sul, aqui em Joinville, a maior cidade do estado, hein, gente? E nós estamos aqui no quadro Fala Com, falando com ele, Sérgio Sacani. Sérgio, fala tudo agora aí, como é que a gente faz para te achar, todos os seus canais aqui na internet. Bem, legal. Eu tenho meu blog lá, meu site, que é o spacetoday.com.br. No Facebook é facebook.com/spacetoday. No Twitter é twitter.com/spacetoday1. Tem no Google Plus também, que é Space Today. E tem no YouTube, que é o Space Today TV. Tô tentando postar vídeo toda semana, todo dia. Agora eu vou tentar postar vídeo todo dia. Hoje mesmo, segunda-feira, daqui a pouco vai sair um vídeo novo. Essa semana a gente tem o lançamento, quarta-feira, de uma sonda chamada LISA Pathfinder. É a sonda que vai estudar as ondas gravitacionais previstas lá pela teoria geral da relatividade do Einstein, que está fazendo 100 anos agora em novembro. Então, amanhã eu vou gravar um vídeo para colocar no canal, para todo mundo saber o que é o LISA Pathfinder, o que são as ondas gravitacionais. Eu vou tentar colocar vídeo todo dia, até o final do ano aí, e vou tentar manter esse ritmo. Então é Space Today TV no YouTube e todas as outras redes sociais é Space Today. Então procura lá, Facebook, Twitter, tem fanpage no Facebook, então você se inscreva lá e acessem o site também, que é o spacetoday.com.br, que sempre tem post lá legal. Tá, me dá um bônus aí, peraí. Me fala para mim sobre a minha, você já sabe, né, que eu sempre pergunto lá no teu canal, a minha paixão. Vai acontecer? Será que a gente vai chegar lá naquela lua que tem água lá? Será que vai acontecer? A sonda vai chegar lá, furar lá e ver se tem um oceano lá? Europa? Isso aí, em Europa existe uma missão da NASA programada para ir para a Europa, já tem até os equipamentos aprovados, né? Os instrumentos já foram até aprovados e muito provavelmente a gente vai para a Europa, sim. Então, devemos chegar lá.
Caramba. Então, a minha segunda pergunta para você. O que que o Sérgio Sacani pensa sobre aquela teoria lá da viagem no tempo usando os buracos de minhoca? Me diz aí, o que que você pensa sobre isso? Esquece teorias, quero saber de ti. Não, o negócio da viagem no tempo, usando o buraco de minhoca, né? Buraco de minhoca, na verdade, ele não existe, né? Ele é uma comprovação, ele é uma dedução teórica das Sim. equações da relatividade. Se você deduz ali, surge uma constante ali e tal, que você dá o nome para aquilo ali de buraco de minhoca. Existe essa possibilidade que se você pegar um buraco de minhoca, você consegue viajar no tempo, porque ali as coisas vão passar mais devagar e tudo mais. Tem toda a teoria da relatividade em volta disso aí. Agora, o problema de viajar no buraco de minhoca são as outras coisas, né? Porque todos esses efeitos de viajar no tempo, eles só acontecem se você estiver muito perto da velocidade da luz. Então você tem que estar ali entre 97% e 99% da velocidade da luz para que esse efeito seja sentido. E a gente chegar na velocidade da luz, a gente sabe que é muito complicado, principalmente as moléculas do nosso corpo, elas não vão resistir. Então esse que é o grande problema de viajar no tempo. Agora, se você conseguir alguém que consiga resistir e viajar a 99% da velocidade da luz, aí sim você consegue viajar no tempo. Então tem esses probleminhas aí. Sérgio, muito obrigado mesmo por você dispor aqui o tempo para a gente, tanto para o YouTube quanto para a Connect Music Box. Trago em nome do CF, da Naire, da Wesa, da Kika, da Lala, da Neia, do Kio, todo o grupo do Paul Moreira, Miguel São Paradise e toda a equipe da Mami Rock, tá? Um beijo dentro do seu coração. Agradecer muito, muito, muito. Vou confessar aqui para vocês que, infelizmente, é a segunda vez que eu atrapalho o Sérgio para que isso acontecesse. E ele, gentilmente, com esse sorriso estampado no rosto, o mesmo sorriso que ele traz lá no canal dele, ele trouxe aqui para gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, né? E que o ano que vem, depois que tudo isso acontecer, eu vou pegar no teu pé de novo, trazer você aqui na rádio, aqui no YouTube de novo, para você falar tudo o que aconteceu, as novidades, tá bom, Sérgio? Isso aí, eu que agradeço a oportunidade, sempre é legal falar de astronomia, espero que o pessoal tenha gostado aí, espero ter despertado aí um gostinho para essa ciência tão maravilhosa em alguém aí, e aí a gente vai lutando, né, eu brinco agora, igual eu falo lá no meu canal, né, lutando aí contra a anemia na divulgação científica aí no Brasil, e tamo junto aí, muito obrigado a você, a todo mundo aí que ouviu, espero que vocês tenham gostado. Claro, pede o tapa no dedão aí para nós. É isso aí, ó, quem se gostou aqui, tapa no dedão, voa lá direto nele, porque o like ajuda a gente pra caramba. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite e se inscreva aí no canal, porque é sempre bom e a gente vai divulgando informação correta e divulgando a ciência aí pra todo mundo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Essa aqui é a Rádio Connect Music Box, o mundo inteiro unido pelo idioma português. Para vocês aqui do YouTube, a gente está terminando aqui mais um quadro Fala Com, né? E eu espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, façam aí o que ele pediu, dá um tapa, dá no dedão, dá um like, dá um gostar aí, para vocês ajudarem a gente a divulgar e para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas importantes. Deixa eu até deixar a tela grande aqui, trazer aqui para o nosso canal pessoas importantes, como a gente trouxe, como a gente vem trazendo para vocês, né? Seja no mundo da música, do entretenimento em geral, e agora também aí trazendo um pouquinho de astronomia para você que, como eu, não conhecia, agora fica conhecendo, tá bom? Até o próximo vídeo. Dá um tchau lá. Vamos dar um tchau nós dois aqui, ó. Dá um tchau aí. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Mergulhando.